Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia do HIT. Eu sou Laura, sou professora da pediatria e hoje a gente vai falar sobre febre sem sinais localizatórios. O grande objetivo da aula é consolidar todos os conceitos importantes por meio de questões. Então, realmente parem o vídeo, tentem resolver as questões e venham comigo para a gente realmente consolidar esses conceitos e acertar todas as questões sobre o tema. Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam aproveitando e vamos junto! Oi, gente! A aula hoje é sobre febre sem sinais localizatórios, um tema de extrema relevância prática e também na sua prova. E é um tema que é fácil da gente garantir acerto, então eu vou pedir muita dedicação para você, inclusive vou aí dar uma dica. Para que você consiga realmente absorver tudo que será discutido e você pegar qual que é o padrão das questões, eu quero combinar uma coisa com você e eu realmente reforço que isso te ajuda muito a fixar os conceitos. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês as questões sobre o tema e inicialmente o que eu estimulo vocês? A pausarem o vídeo, tentarem responder sozinhos as questões, já com os conhecimentos que vocês têm, e depois, ao longo da aula, a gente vai aliando as respostas com o conteúdo teórico. Quando a gente faz dessa forma, quando eu retomar os conceitos com vocês, caso vocês tenham sido sensibilizados previamente, geralmente a gente costuma fixar de uma forma melhor esses conceitos. Então, a partir de agora, eu vou falar para vocês pausarem os vídeos, tá bom? São várias questões, tentem responder na sequência, juntos a gente vai construir o conceito, beleza? Então, primeiramente, quando a gente fala de conceitos, antes da gente iniciar, então, eu oriento que vocês façam essa questão da Santa Casa de BH 2021, pausem o vídeo, tentem responder. Tentem responder também essa questão, com base nos conhecimentos que vocês já têm. Esta também, anotem aí na folha as respostas que vocês acham que seja a questão, que vocês acham que é a opção correta. Essa do IANSP. Esta da AMP. Perfeito? Finalizadas essas questões, vocês retomam a partir daqui. Combinado? Então vamos lá. Toda vez que a gente fala de febre, a febre por si só, ela não é um conceito de doença, mas ela é um sinal que pode estar relacionada a diversas condições de saúde. Infecciosa é o que a gente mais pensa, mas também relacionada a alterações reumatológicas, oncológicas, hematológicas, E quando a gente fala de pediatria, a gente tem que lembrar de um fenômeno que tem acontecido de uma forma muito importante, que é a febrefobia. Muitos pais tomam a febre como uma doença por si só, tem uma angústia muito importante associada à necessidade de medicação excessiva, eles têm muito medo no que diz respeito à convulsão febril. Então, parte importante de todo pediatra, não deixar isso só para a fase aguda, mas desde a puericultura, as consultas de rotina, sempre orientar a mãe quais são as medidas necessárias a serem realizadas frente a um quadro febril. A febre por si só, ela é uma resposta a nível de sistema nervoso central frente a um estímulo externo, como eu disse, infeccioso, reumatológico, enfim. Vamos pegar então o exemplo mais comum, que é quando a febre é uma resposta a um quadro infeccioso. A gente tem um agente externo que estimula o nosso corpo, por meio dos pirógenos, a aumentar via estímulo hipotalâmico a temperatura do nosso corpo, numa tentativa de otimizar aí o funcionamento das enzimas, Então, quando a gente fala de febre, ela vem de uma resposta corporal. Quando a gente fala de definição de febre, a gente pode ter sua definição a depender do sítio de aferição, no nosso meio, o mais comum é que a aferição seja feita a nível axilar. Quando a gente lê, eles falam que o melhor lugar, o lugar mais fidedigno é a temperatura retal, mas isso não é a nossa experiência, não é o que é difundido no nosso meio. Então, a gente fica com a temperatura axilar, que é o dado que vem na sua questão, que a mãe vai trazer para você. Quando a gente fala de definição em termos de temperatura, a maior parte da literatura vai trazer para a gente a temperatura axilar acima de 37,8. Tratado Brasileiro de Pediatria, o Nelson traz essa temperatura.
Eu trouxe essa outra definição que veio de um documento recente da SBP, que coloca a febre como temperatura axilar acima de 37,2, 37,3. Mas não se preocupe, a questão não vai deixar você com dúvida, o paciente está com febre, beleza? E dentro dessa temática, né, dentro dessa aula, quando a gente fala de febre, a gente está falando de um grande grupo, né? A febre sem foco. É aquele paciente que chega febril, e muitas vezes, especialmente no contexto de febre e fobia, a mãe traz o paciente febril com horas de evolução, então nem sempre eu tenho anamnese que me ajuda, exame físico que me mostre o foco dessa febre, né? Então eu falo do grupo de febre sem foco. E dentro desse grande grupo, né, que então não é sinônimo, apesar de muita gente tomar esses conceitos como sinônimos, né? A febre sem foco, ela diz respeito à febre sem sinais localizatórios, que é o grande tema dessa nossa aula, e a febre de origem indeterminada. Antes da gente prosseguir para esse tema principal, é importante que eu saiba a diferença de febre sem sinais localizatórios e febre de origem indeterminada. Eu falo que ela é de origem indeterminada quando esse paciente se apresenta febril, a anamnese, exame físico ainda não me mostraram de onde vem essa febre, e esse paciente está há 3 semanas em avaliação ambulatorial etiológica e ainda não sabemos o que é. Então, esse paciente já passou por alguma avaliação, né? Então, desse tempo a gente pensa em sorologia, né? A gente pensa em exclusão dos sítios principais infecciosos. E se após 3 semanas eu ainda não sei a etiologia dessa febre, eu falo de uma febre de origem indeterminada. Porém, se esse paciente está internado, né, a temporalidade muda. Eu falo que é febre de origem indeterminada após 1 semana de avaliação intra-hospitalar sem elucidação etiológica, né? Então, eu já fiz a investigação de culturas, avaliação de sorologia, né? E eu ainda não encontrei de onde vem essa febre. Esse conceito é de extrema importância, vocês já fizeram as questões, espero que sim, e vocês viram que realmente é cobrado. Então, vamos responder a essa questão da Santa Casa de BH, que coloca o que a gente acabou de discutir. A febre, então, pode ser a primeira manifestação de vários processos infecciosos, reumatológicos, oncológicos, hematológicos, né? E sobre a febre, eles querem saber. No primeiro item, né, a febre pode desencadear uma crise convulsiva, chamada de convulsão febril, em crianças na faixa etária entre 6 meses e 6 anos e bom prognóstico. Está correta, né? Aqui não é o intuito de entrar na convulsão febril, mas parte, né, do que é a gênese do medo dos pais é essa ideia que febre muito alta gera convulsão. A gente sabe que nessa faixa etária aí disposta, e geralmente a gente fala de 6 meses a 5 anos, aqui até a questão trouxe 6 meses a 6 anos, mas a gente sabe que nessa faixa etária, por imaturidade do sistema nervoso central, um aumento de temperatura muito importante, né, de uma forma mais rápida, pode desencadear crise convulsiva, né, a crise convulsiva febril. E isso não significa, né, que esse paciente seja epiléptico, que vai ter alguma alteração de mau prognóstico, né? Então, isso aí está correto. No item B, eles colocam, né, o que a gente tem que perguntar da febre, e é óbvio, a gente tem que perguntar há quanto tempo começou, como que está sendo o padrão de evolução, se já está ficando espaçado, com temperaturas cada vez menores ou não, se a aferição está ficando mais frequente, né, se a temperatura está ascendendo. Então, é importante eu caracterizar com certeza a febre de acordo com tudo aí que está descrito. Vou pular a C, vamos falar sobre a D. Bom, a gente falou, né, que com essa questão da febre e fobia, os pais ficam numa ansiedade muito importante de medicar o paciente, né? E geralmente eles até usam uma prática que é proscrita, que a gente realmente não recomenda, que é até a alternância de antipiréticos, né? E aí a gente não recomenda. Geralmente a medicação a gente faz de acordo com a faixa etária, né? Geralmente as medicações que a gente mais usa na nossa prática é dipirona, o ibuprofeno, que é o único anti-inflamatório que realmente a gente usa, e geralmente a gente faz uma dose antipirética, né, analgésica, e o paracetamol, né, que a gente também usa nesses pacientes. Então, realmente a gente evita, né, o anti-inflamatório, até pelo potencial de efeitos adversos, à exceção aí do ibuprofeno, beleza? E por fim, por que a gente vai marcar a C como incorreta? Por quê? Primeiro, ele coloca, né, febre sem foco ou febre sem sinais localizatórios ou febre sem foco aparente, ele coloca tudo como sinônimo, e a gente viu que não. E ainda ele define errado, ó, é definida como febre de duração superior a 3 semanas. Não, a gente viu que esse conceito, né, é de febre de origem indeterminada quando há a investigação ambulatorial. Por isso que eu marco a alternativa C, a importância da gente ter os conceitos consolidados.
correto? Então, beleza. A gente começou aí com os conceitos e a gente ainda não falou o que é a febre sem sinais localizatórios. Então, quando eu falo de febre sem sinais localizatórios, eu estou falando de uma condição de uma criança febril, sem sinais de toxemia, isso é muito importante, a gente vai frisar mais para frente, cuja anamnese e exame físico não me dão dicas de onde vem essa febre e a duração dela é menor que 7 dias. Essa questão da duração é muito importante da gente ter em mente, que é isso que vai diferenciar aí que tipo de febre eu estou lidando, se é uma febre de origem indeterminada, se é uma febre sem sinais localizatórios. E aqui o ponto de corte, então, para a gente falar dessa aula é 7 dias de duração, beleza? Correto. Sou um pediatra, estou de frente de um paciente febril, que tem apenas horas de evolução. Caracterizei que realmente é uma febre sem sinais localizatórios, o paciente não tem sinais de alarme, não tem nada na anamnese, não tem nada no exame físico que me diga de onde vem essa febre. Qual que é o medo do pediatra? Deixar passar alguma condição infecciosa de maior gravidade, uma infecção bacteriana grave que a gente fala. Dentre as condições que a gente se preocupa, está aí a bacteremia oculta. Qual que é essa condição? É quando eu tenho um paciente febril, em bom estado geral, anamnese e exame físico frustros, não me dão o indício etiológico, mas eu faço uma hemocultura e ela vem positiva. Este é o conceito de bacteremia oculta. Mas eu acho, quem trabalha com pediatria sabe que a gente não sai fazendo hemocultura, para todo mundo. Então, o intuito dessa aula, é a gente estabelecer, consolidar quais são os conceitos que vão me fazer falar, não, essa criança merece uma investigação porque ela tem maior risco de bacteremia oculta. Por isso, a importância, da gente estudar essa temática. Continuando aí, vamos responder essa questão do IANSP. Olha, uma paciente de 2 anos de idade foi levada ao posto de saúde com febre de 38 graus constante há 3 dias. Então, está dentro aí dos 7 dias da febre sem sinais localizatórios. Os pais estavam extremamente ansiosos, como eu comecei falando, é uma questão muito comum da gente ver quando o assunto é febre, pois até o momento não havia sido descoberta a causa da febre. A criança está comendo, brincando normalmente, com ritmo urinário e intestinal sem alterações. Não apresenta vômitos, não apresenta diarreia, não tem queixa respiratória e ao exame físico a gente não encontra nada que nos alarme no sentido de maior gravidade. Então, com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que se trata de um quadro de febre sem sinais localizatórios, gente? Tem febre com duração de menos 7 dias, não tem toxemia, anamnese e exame físico sem indício etiológico. Tá vendo? A importância da gente consolidar conceitos. Essa é uma questão que, com certeza, você não pode errar, não pode perder na sua prova. Beleza? Outra questão. Febre com menos de 1 semana de duração, que após história clínica e exame físico cuidadoso não tem sua causa estabelecida, é denominada febre sem sinais localizatórios. Mais uma vez, reforçando o conceito. No que se refere à febre sem sinais localizatórios, deve-se saber que item A. Fiquem tranquilos, que a gente vai discorrer um pouco melhor sobre o que está falando aqui. Mas coloca aqui em crianças menores que 30 dias. Gente, menores que 30 dias, recém-nascido, com certeza a gente fica mais receoso e fica mais atento. Mas esse perfil de paciente com febre há 1 dia deve se iniciar antitérmico e orientar retorno em 24 horas para avaliação. A gente vai ver que não. Quando se trata de recém-nascido, a gente é invasivo, a gente não quer deixar passar ninguém com uma infecção bacteriana potencialmente grave. Mas isso aí está errado, a gente vai consolidar um pouco melhor isso nos próximos slides. B. Dipirona é o único antitérmico recomendado para febre em menores de 1 mês de vida. Está incorreta. Geralmente, para essa faixa etária, a gente recomenda o paracetamol. E ainda assim, gente, com muita cautela, com muito cuidado, porque esses pacientes têm uma imaturidade hepática, que pode comprometer e levar eles a apresentarem efeitos adversos dessa medicação de uma forma mais importante. Vou pular a C, vamos para D. O exame de proteína C reativo deve ser solicitado nas primeiras 12 horas de febre nos casos de febre alta. Olha, gente, vocês vão ver, ao longo da aula que essas provas inflamatórias entram em alguns protocolos de alguns serviços, porém, a ajuda dessas provas inflamatórias não é tão importante, Geralmente, a gente tem a proteína C reativa, a procalcitonina, que não é tão disponível nos nossos serviços por ser mais cara, mas
o PCR, né, em especial, ele tem uma elevação mais tardia, ele é pouco sensível, sendo que a sua ascensão se dá após as primeiras 12 horas de febre. Então, nesse caso, né, aqui colocado, a gente tem o equívoco, né? É solicitado após as primeiras 12 horas. Então, a gente não tem tanta correlação, né, direta da PCR na distinção de quadros virais ou bacterianos. Parece que a procalcitonina está melhor nesse sentido, mas ainda assim, não são todos os protocolos que trazem as provas inflamatórias nesse auxílio diagnóstico, nesse auxílio de estratificação do paciente. A alternativa E coloca, né, que na suspeita de infecção do trato urinário, o padrão ouro é o exame qualitativo da urina. Não, né, gente? A definição de infecção do trato urinário é a urocultura, né? O exame qualitativo já nos dá indícios, né, características que sugiram a infecção do trato urinário, mas definição é urocultura. Então, a nossa resposta é a alternativa C, porque crianças com comprometimento do estado geral, independentemente da idade, devem ser internadas e realizados exames. Isso está correto. Para eu falar de febre sem sinais localizatórios, o primeiro critério é excluir toxemia. Porque se o paciente chega com alteração do sensório, alterações dos dados vitais, se ela chega com sinais de hipoperfusão, essa paciente está em sepse, né? Esse paciente está em sepse até que se prove o contrário. E você vai fazer, né? Vai fornecer o suporte que ela precisa do ponto de vista respiratório, cardiocirculatório. Vou fazer uma coleta ampla de culturas e iniciar antibiótico terapia empírica até localização desse foco ou então até culturas negativas, tá bom? Então isso é muito importante da gente ter em mente. Beleza. Quando eu falo, né, de criança, né, de pediatria, a gente sabe que a maior parte dos quadros febris vem em decorrência de quadros benignos, autolimitados e, na maioria das vezes, de etiologia viral. Mas, especialmente na criança que não me dá nenhum indício, né? Então, por exemplo, se chega um paciente que frequenta a creche, está com obstrução nasal, tosse, todos os amigos lá da escola estão com esses mesmos sintomas, né? A epidemiologia me ajuda a pensar. Só que se chega um paciente, né, com quadro febril, sem nenhuma dica, nenhuma epidemiologia que me ajude, o grande medo do pediatra, o grande papel do pediatra é realmente discernir quais são os pacientes com maior risco, né, para uma infecção bacteriana de gravidade, discernindo aí daqueles que realmente a gente pode adotar uma postura mais conservadora e só seguir, né? Então, quando a gente fala de quadro de infecção bacteriana grave, né, a gente pode estar diante de uma pneumonia oculta, uma bacteremia oculta que a gente já caracterizou, mas principalmente quando a gente fala de febre sem sinais localizatórios, quando esse paciente tem, né, o quadro decorrente de uma infecção bacteriana, geralmente é decorrente da infecção do trato urinário, né? Então, a principal infecção bacteriana, quando é ela a gênese do quadro, a gente tem que pensar na infecção do trato urinário, beleza? Como aqui colocado, o grande desafio, então, é estratificar o risco de doença grave. E a partir dos próximos slides, a gente vai tentar aí estabelecer quais são as regras que vai nos ajudar aí a pensar as crianças de maior risco, né, diferenciando-as daquelas que não estão em tão risco assim. Mas antes, vamos terminar de responder as questões? Aqui a gente tem essa questão da Higgs e ela fala bastante tópico, né, dá pra gente responder bastante coisa. Bom, em relação à febre, ele quer saber se é falso ou verdadeira as seguintes informações. A primeira, né? Em escolares, a intensidade da febre sempre se correlaciona com a gravidade da infecção bacteriana causadora. Primeiro, gente, se tratando de prova, o sempre, né, a gente já sabe que não é uma boa alternativa da gente marcar, né? Então, uma dica de realização de prova. Às vezes você não tem noção nenhuma do assunto, mas desconfie do sempre, nunca, né? E quando a gente fala, né, da intensidade da febre, a gente não tem comprovadamente essa correlação de intensidade. Então, por exemplo, febre acima de 39 graus é igual a infecção bacteriana. A gente não tem isso estabelecido, isso não é uma verdade. Vocês verão mais para frente que a intensidade da febre ela pode ser um item a mais quando a gente pensa, né, no risco do paciente. Mas ele não é único, né, não é o único critério que a gente vai usar. A gente usa idade, estado vacinal, o grau de temperatura, então é mais um dos elementos que a gente soma, mas ele sozinho não correlaciona essa diferenciação infecção bacteriana, infecção viral, beleza? Então essa primeira alternativa é falsa, eu já sei que eu vou marcar ou B ou C, beleza? É assim que a gente faz prova, gente. B, ali ó, no segundo item, é uma boa prática médica e, portanto, recomendada a alternância de diferentes drogas antitérmicas para o controle da temperatura, e a gente viu que não. Né? Isso aumenta o potencial de efeito adverso das medicações
E isso, né, a gente só vai medicar o paciente febril se essa febre está causando nele um desconforto. Está deixando o paciente mais prostrado, né? Então, se vem cefaleia associada, eu vou medicar nessa condição. Mas se o paciente está febril, mas ainda assim não está mantendo um desconforto tão importante, né? Eu não necessariamente tenho que medicar esse paciente, tá? Ainda falando sobre a medicação, realmente as opções, como a gente já comentou, né? Versam em cima de dipirona, paracetamol e o ibuprofeno. A gente não mais recomenda, né, o AS, como colocado aí na terceira, né, alternativa, pela realmente associação com síndrome de Rey. Então, esse terceiro item está verdadeiro. Por fim, o uso do ibuprofeno não está contraindicado no controle de febre nas crianças com suspeita de Covid-19. Correto, realmente não há essa contraindicação. Eu fico realmente com a alternativa B. Aqui a gente tem essa última questão desse bloco, né, que pergunta: diante de um quadro, né, de febre, quais que são, se eu penso numa infecção bacteriana, qual que é a mais importante? Como a gente viu, a infecção do trato urinário, beleza? Agora, retomando realmente formas de estratificar o paciente. Quando eu falo, então, de febre sem sinais localizatórios, a primeira coisa que tem que vir à mente é: qual que é a idade do meu paciente? Por quê? A depender da faixa etária, eu tenho um caminho a seguir. Então, né, isso aí pode oscilar a depender do protocolo, mas de uma forma geral, a estratificação que a gente faz aí para a idade, né, do paciente é a divisão daqueles com menos de um mês, aqueles de 1 mês a 3 meses e aqueles de 3 a 36 meses. É essa estratificação que a gente faz, beleza? Começando aí então com a avaliação daqueles menorzinhos, os menores de 1 mês. E aqui eu recomendo mais uma vez. Eu vou passar então as questões, pausem o vídeo, tentem responder, que depois a gente retoma, né, aí fortalecendo os conceitos, beleza? Tentem responder essa questão então, da UFRJ. Respondam essa da Unifesp, esta da Unicamp, esta do ABC. Beleza? Respondido, vamos lá. Gente, quando eu falo então da avaliação dos menores de 1 mês de vida, né, especialmente aqueles primeiros 28 dias que eu falo do recém-nascido, a gente está diante de um paciente que tem um sistema imunológico extremamente imaturo, né? Se eu falo de manifestações clínicas, eles têm um padrão de manifestação clínica de uma forma muito inespecífica. O que é que significa isso? Por exemplo, se eu estou diante de um recém-nascido, seja por uma hipoglicemia, seja por uma hipotermia, seja por um quadro infeccioso, ele se manifesta de uma forma muito inespecífica. Geralmente uma hipoatividade, uma baixa aceitação da dieta, alteração da coloração da pele. Então, a manifestação não me ajuda a discernir o que está acontecendo com aquele paciente. Então, tudo isso justifica o fato de eu ser mais invasivo. Por quê? Caso esse paciente esteja febril, seja por uma causa infecciosa, se for por causa bacteriana, ele degringola de uma forma mais importante. Então, se eu não detecto de uma forma rápida, se eu não ajo, né, no sentido de evitar morbimortalidade de uma infecção, eu posso, né, incorrer no risco de perder esse paciente, inclusive. Então, eu falei de paciente muito jovem. Isso aqui é até fácil, né? Eu adoro, quando eu fazia as provas, eu adorava quando eram menores de 1 mês. Por quê? A resposta é sempre a mesma. Mesmo se o paciente chega maravilhoso, né? Ou se ele chegar péssimo, a conduta é a mesma. Febre no menor de 1 mês é igual fazer tudo. Eu conduzo como se fosse um potencial sepse. Então, eu vou hospitalizar essa criança, eu vou fornecer todo o suporte que ela precisa do ponto de vista respiratório, cardiocirculatório, eu vou fazer uma investigação etiológica mais invasiva, né? Inclusive com cultura de sangue, com urocultura, inclusive com coleta de líquor. Esses pacientes também podem ter quadros virais, então, se disponível, eu faço pesquisa viral e eu já inicio antibiótico terapia empírica nesse paciente. E o risco, né, é tão importante que o próprio fato da mãe chegar e falar assim: olha, ele teve febre, já é o suficiente para mim, eu não preciso aferir ali para eu ter certeza disso. É óbvio, né, gente, que eu vejo que é uma mãe de primeira viagem, o menino chegou todo amarrado no pano, né, tá com 40 graus lá fora. É óbvio que eu vou conversar um pouco melhor para a mãe para excluir a possibilidade de uma hipertermia, né? Porém, a mãe falou: não, ele estava sem excesso de manta, eu tenho certeza que foi febre. Você considera o que a mãe disse. Combinado? Beleza.
Então, se eu estou diante de um paciente febril, né, o que eu quero excluir é o potencial de uma infecção bacteriana grave, eu sempre tenho que levar em conta quais seriam as bactérias mais envolvidas nesses quadros, né? E se eu falo de pacientes jovens, os de maior importância, né, etiológica são aqueles associados ao canal de parto. Aí eu reforço, né, o estrepto do grupo B, a E. coli, a listéria. O herpes vírus, a gente tem sempre que lembrar, especialmente se esse paciente vem com febre, sintomas neurológicos. Eu pergunto à mãe, ela tem histórico, né, de vesículas genitais lá na época do parto. Então, tudo isso vai me ajudando a pensar qual a etiologia potencial desse paciente, né? E aí, né, diante de um paciente, então, que chega com essas condições, né, menor que um mês, coleto culturas e já instauro a antibiótico terapia empírica. E é importante eu saber quais são as bactérias envolvidas para selecionar essa antibiótico terapia, né? E aqui eu trouxe mesclado o que é trazido, né, pelo Nelson, pela Sociedade Brasileira, né? E geralmente eles ditam para a gente esses esquemas, né? O ampigenta ou a ampicefalotaxima. E aqui a Sociedade Brasileira até colocou a ceftriaxona, e aqui eu ressalto, né? A ceftriaxona no recém-nascido pode ter, né, alteração no metabolismo lá do cálcio, hiperbilirrubinemia, então geralmente não é a primeira escolha e, se usado, ter muita cautela nesse sentido, beleza? Respondendo então essa questão da UFRJ, que fala de um paciente de 13 dias. Aqui, gente, eu quero que vocês fiquem nisso. Paciente de 13 dias febril é igual a conduzir com o máximo de agressividade possível. Internação, culturas, antibiótico. Tem que ser medular, beleza? Então aqui eu já sei, RN 13 dias, febre, já sei o que fazer. Esse paciente tem sinais aí que me deixam mais alarmados. Irritabilidade, sucção débil, também inespecífico, como a gente já comentou. Segundo a mãe, não houve alteração da diurese nem no padrão evacuatório. A conduta mais adequada é observar ambulatorialmente. Esse paciente em questão ainda chega irritado com sucção débil, mas mesmo se ele chegasse assim, ó, 0 bala, gente, RN com febre é igual internar, culturas e antibiótico. Então, não marca a alternativa A. A C, ela até tenta ser um meio termo aí de administrar uma dose de ceftriaxona e volta amanhã. Não, né? Esse paciente eu vou internar, coletar culturas e antibiótico terapia endovenosa intra-hospitalar até definição de foco ou exclusão ou as culturas fecharem negativas, beleza? A D a gente também não marca porque dar alta imediata, porque provavelmente se deve à infecção por pneumococo e hemófilo. Assim, tudo esquisito, né? Primeiro, mesmo se for o risco aumentado de infecção para pneumococo ou hemófilo, né? Eu não vou dar alta por isso. Segundo, esses agentes não são típicos dessa faixa etária, então essa aí a gente não marca de jeito nenhum. A B, que sobrou pra gente, né? Vamos ver se ela está correta? Internar o RN, iniciar o antibiótico parenteral, independente dos resultados dos exames laboratoriais. Perfeito. Mesmo que eu faça lá um hemograma, uma urina 1 que venha tudo normal, eu espero cultura, beleza? Porque eu posso estar diante, por exemplo, de uma bacteremia oculta, eu vou precisar aí de avaliação da hemocultura, beleza? Próxima questão da Unifesp, que coloca um menino de 20 dias com febre. Gente, tem que ser, eu vou fazer, vi um menino, 20 dias, febre, vou fazer tudo até que se prove o contrário, eu só saio procurando qualquer alternativa que vai me dar essa resposta. Mas continuando, ó, a mãe fala que a criança está ativa, mamando bem, então nenhum sinal de alarme. No exame físico, ele está febril, né, de 38,6, e aqui uma coisa importante, viu, gente? Eu sempre estou frisando aqui que a primeira coisa é descartar toxemia, né? Descartar um quadro de maior gravidade. Mas a gente tem que lembrar que o paciente, quando ele está em vigência de febre, ele pode estar taquipneico, né? Ele pode estar taquicárdico. Então, o ideal é sempre, né, abaixar a temperatura e avaliá-lo fora desse quadro, fora desse contexto. Né? Até que esse paciente não tem nada que nos chame a atenção, mas é importante a gente ter isso em mente também, tanto na prática quanto aí, especialmente nas provas, que é o que a gente está discutindo aqui. Bom, esse paciente, então, tem um quadro febril com duração de menos de 7 dias, a anamnese e exame físico não me dão muitas informações, né? O que eu vou fazer com esse paciente? Né? Primeiro, eu vou caracterizar. Eu sei que não é febre de origem determinada, porque a gente já conceituou isso. Eu já excluo C e D. Fico entre A e B. Eu vou atrás daquela que vai me dar cultura, antibiótico e internação. Então, vamos lá na B. Febre sem sinais localizatórios, ok. Coletar hemograma, sim. PCR, ok. Se for do protocolo do lugar, ok. Mas não é isso que vai me ajudar tanto. Urina 1, ok. E urocultura. Ó, de cultura ele só deixou aí a urocultura, faltou hemocultura, faltou líquor. Então, essa não. Vamos ver a A. Febre sem sinais localizatórios, ok. Coletar hemograma, ok. Hemocultura, PCR, raio-x, urina 1, urocultura, líquor. Perfeito. Perfeito. É essa aí que eu vou marcar. É isso que eu vou fazer com o meu RN.
Unicamp 2021, na avaliação de crianças menores de 90 dias, aí eles abarcaram, né, aqueles 2 primeiros grupos, quando a gente fala da estratificação, com febre na unidade de emergência. A coleta de líquor para pesquisa de celularidade, bioquímica e cultura está indicada em quais situações? Exceto, eles querem saber em quem a gente não coleta líquor. Se eu sei que para todo recém-nascido eu vou coletar líquor, eu já sei que eu não vou marcar A e nem a C. Pronto. Neonato com 7 dias eu paro aqui. Se eu estiver ainda atrasada lá no tempo da prova, isso aqui ó, você ganha em tempo. Mesmo, ó, esse do item C tem até algumas alterações nos exames laboratoriais que nos deixam mais alarmados, mas o fato dele ser neonato ele já ganha um líquor por isso. Então, A e C eu não marco. E outra indicação de fazer, né, as culturas de uma forma ampla são sinais de toxemia. E o lactente do item D tem toxemia, então com certeza ele vai levar um líquor aí também. E aqui é o passo que na B a gente tem um lactente de 60 dias, então fora daquela área de risco, em bom estado geral, sem foco infeccioso. Quando a gente faz os exames laboratoriais tranquilizadores, ele não merece um líquor, né? A menos que ele depois evolua com gravidade, mas agora não merece, beleza? Essa do ABC, um paciente de 15 dias, recém-nascido de termo, parto vaginal, bonitinho, iniciou quadro de febre de 39,5 de início a 1 dia, associado a episódios de vômitos, diminuição da aceitação do leite materno. Então, a gente tem que ficar atento até a desidratação aí também. Foi medicado para febre e levado ao pronto-socorro apresentando o seguinte exame físico. Estava em regular estado geral, em vigência de febre, né? Um pouco taquicárdico, mas não tem outras alterações mais importantes que nos ajudem na definição de foco. Frente aos dados apresentados, é correto afirmar que o paciente tem indicação de... Gente, eu vou buscar a alternativa que me fala aquele bloco que a gente está discutindo aí já de uma forma até cansativa. Mas eu preciso fazer internação, coleta ampla de culturas, antibiótico. Eu não vou dar alta para esse paciente, beleza. Coleta de triagem infecciosa e a partir disso que eu vou definir antibiótico? Não. Então, a D eu também não vou marcar. Iniciar a investigação com coleta de urina e ampliar para sangue líquor. Se resultado negativo, não. Eu já começo com toda a investigação completa. A B, o que é isso, né? A gente vai dar soro de reidratação para um menino de 15 dias? Não. Vamos ver a A. Coleta de triagem infecciosa em amostra de urina, líquor, sangue, ótimo. Introdução de antibiótico parenteral. Perfeito. Consolidado, gente, menor que 1 mês é a questão mais fácil. Você vai procurar aquilo que você vai ser invasivo. Beleza? Rezem para ser essa faixa etária. A partir daqui, os critérios, né? Todo lactente que chegar agora, eu também vou fazer toda essa investigação ampla? Não. Então, a partir da avaliação de 1 mês a 3 meses, eu fico mais criterioso, né? Então, antes da gente continuar, quais são esses critérios? Respondam aí essas próximas questões para a gente consolidar os próximos conceitos. Respondam essa questão da USP de Ribeirão Preto. Responda essa questão também da USP de Ribeirão Preto. Beleza? Ótimo. Agora eu já estou com um paciente um pouco mais velhinho, mas, né, gente, é um bebê de 1 mês a 3 meses, então bem novinho ainda, né? Tanto é que quando eu penso nesse paciente, né, se eu penso em infecção bacteriana que pode estar causando esse quadro, né, de febre nesse paciente, eu tenho que pensar nos agentes de canal de parto, eles permanecem mesmo nesses pacientes, né? Além, então, dos agentes de canal de parto, eu tenho que pensar no pneumococo, no meningococo, no hemófilos influenza do tipo B, salmonella e staphylococcus aureus. Isso é sempre importante eu ter em mente, porque se esse paciente precisar aí, eventualmente, de um antibiótico empírico, eu direciono o meu esquema para esses principais agentes envolvidos. Beleza. Chegou um pacientinho nessa faixa etária, como que eu vou fazer a estratificação de risco nesse paciente, né? Vários foram os protocolos que surgiram numa tentativa de auxiliar o pediatra nessa definição. Rochester, Boston, Filadélfia, enfim. Mas aquele que a gente mais usa, o mais cobrado aqui no nosso meio, né, nas nossas provas, é o Rochester, que é o que a gente traz aqui na nossa aula de hoje. E o que acontece? O Rochester, ele tentou compilar critérios clínicos e laboratoriais que nos ajudam a determinar o paciente de baixo risco. Então, se o paciente contemplar todos os critérios, eu falo de um paciente de baixo risco para infecção bacteriana grave. Então, este é um critério com alto valor preditivo negativo. Se o paciente não contempla, na verdade, contempla todos os critérios, baixíssima chance dele ter uma infecção bacteriana grave. Beleza. Quais são esses critérios? Quando eu falo do Rochester, eu preciso de critérios clínicos
e critérios laboratoriais. Bom, em relação, né, eu só falo de febre sem sinais localizatórios se o meu paciente está bem, sem sinais de toxemia. Então, um dos critérios de Rochester é realmente você excluir sinais de gravidade do seu paciente, né? Então, primeira coisa, não tem toxemia? Beleza, eu posso continuar aí nos critérios de Rochester. Eu sempre vou perguntar, mãe, esse paciente nasceu bem? Teve alguma intercorrência de maior importância aí perinatal? Tem alguma comorbidade cardiovascular, renal, né? Tem alguma condição crônica? Usa alguma medicação que me infere aí a possibilidade de uma doença de base? Se é um paciente que nasceu bem, nunca apresentou nada, teve alta precoce com a mãe, nada até então, eu fico tranquilo que esse paciente não tem critérios clínicos que me chamem a atenção para a gravidade. Beleza. Se não tem nada clínico que me chame a atenção, eu parto para os critérios laboratoriais. E para que eu faça, né, a avaliação dos critérios laboratoriais, no Rochester eu preciso de 2 exames. O hemograma e a urina do tipo 1 ou EAS, né, a depender da região aí que você esteja escutando, né? Então, para definição de critério laboratorial, eu preciso de hemograma e urina 1. Muitos, né, dos protocolos que eu citei utilizam líquor, mas no caso do Rochester, ele não pede líquor, beleza? Então, se eu faço o hemograma, os leucócitos estão entre 5.000 e 15.000, então eu falo em um paciente de baixo risco. Se eu faço o hemograma, a contagem absoluta dos neutrófilos jovens é menor que 1.500, é um paciente de baixo risco. Se eu faço a avaliação da urina 1 e eu não tenho leucocitúria, é um paciente de baixo risco. Então, compilando aí a ideia, tem um paciente de 1 a 3 meses. Faço a avaliação do Rochester. Critérios clínicos. Beleza, baixo risco. Para completar, né, os critérios, eu solicito hemograma e urina 1. Claro, gente, se disponível, né, a pesquisa viral, também faço, né? Mas pensando no Rochester, eu preciso de hemograma e urina 1. Se esse paciente não tem nada de gravidade, né, eu falo de um paciente de baixo risco, eu tenho a segurança de falar, mãe, pai, vocês estão de alta neste momento, com a programação de reavaliação amanhã, né, para a gente ver como está a progressão desse quadro febril, se aparecer algum sinal, né, de foco dessa febre. E é muito importante orientar essa mãe quanto aos sinais de alarme, né? E geralmente, eu quando atendo na porta, né, um paciente novinho assim, eu gosto até de deixar por escrito para mim grudar na geladeira e na ocorrência de quaisquer desses sinais de alarme, ela tem que retornar imediatamente ao serviço de saúde, porque aí a conduta muda completamente. Então, se esse paciente fica muito hipoativo ou uma irritabilidade fora do normal, baixa aceitação da dieta, alteração do vigor de sucção, alteração da urina, alteração, né, de evacuação, sinais neurológicos, sinais de desidratação, tudo isso é sinal de alarme. Esse bebê, né, precisa ser reavaliado de forma imediata. Mas se ele evolui bem, sem sinais de alarme, a gente vai fazendo reavaliações diárias, né, nesse paciente até fechar o foco, ou então até ver se esse paciente vai evoluir de forma benigna mesmo, beleza? Bom, se o paciente responde não a qualquer um dos critérios de Rochester, automaticamente ele é alto risco. É um paciente ainda assim muito jovem, né, gente? Então eu amplio toda aquela investigação que a gente indicava de cara aí para o recém-nascido. Então eu faço culturas, né, interno esse paciente, inicio antibiótico terapia empírica, geralmente cefalosporinos de terceira geração, guiados aí por aqueles agentes típicos desta faixa etária, até a determinação de foco ou fechamento negativo das culturas. Beleza? Respondendo às questões, então, a gente tem aqui um lactente de 1 mês e 5 dias, com a história de 2 picos febris de 38,5 a 1 dia, sem outras queixas associadas. Aí aqui começam as orientações, né, que a gente precisa para os critérios clínicos. Pré-natal adequado, sem intercorrência gestacional ou perinatal, sorologia negativa, aquele bebê padrão ouro de qualidade, termo, peso bom, estatura boa, Apgar 910, alta precoce, menino assim, sonho do pediatra. Está em aleitamento materno exclusivo, no exame físico nada de alterado, então ele não tem nenhum critério clínico que o configure como alto risco pelo Rochester, né? O que está faltando? A gente caracterizar pelos critérios laboratoriais. E para isso eu preciso de hemograma e urina rotina, né? Então, a alternativa que me dá isso é a alternativa C. Essa outra aqui também da USP, né? Ribeirão, que coloca um lactente de 2 meses, aí no limite superior, né? Eu achei essa questão até maldosa, mas há 7 dias com febre, aferida pelo menos uma vez ao dia, sem outras queixas.
foi avaliada no pronto atendimento com classificação de Rochester de baixo risco. Ele nem precisou que você soubesse os critérios, já deu essa dica aí pra gente. Então, se o paciente é de baixo risco, a gente viu que a gente tem, né, a tranquilidade de fazer a avaliação diária desse paciente ou precoce na ocorrência de sinais de alarme. Beleza? E por fim, não menos importante, a gente chegou na última aí, faixa etária da febre sem sinais localizatórios, e a gente fala aí dos pacientes de 3 meses a 36 meses. Da mesma forma que a gente tem feito até aqui, pausem o vídeo, tentem responder as questões para a gente consolidar aí os principais conceitos dessa faixa etária. Façam essa questão da Santa Casa de São Paulo, da Unicamp, essa da UERJ e esta da FAMEMA. Beleza? Respondido, a gente passa então a entender, né? Estou diante de um paciente um pouco mais velho, já aí começando o esquema vacinal de uma forma mais completa, eu também tendo a ser menos invasivo, né? Primeira coisa é excluir. Esse paciente tem febre, não tem sinais de toxemia, eu respiro e penso um pouco melhor na realidade desse meu paciente, né? E a grande questão é excluir as infecções bacterianas de maior gravidade e pensando nisso, quais seriam os agentes etiológicos? Pneumococo, meningococo, salmonela e hemófilos influenza do tipo B. Certo. Tem um paciente dessa faixa etária, como que eu faço então a estratificação de risco? Eu preciso de alguns critérios. E um muito importante, né? Pediatra que se preze, a situação vacinal é uma coisa que a gente fica muito em cima, porque isso realmente muda o meu raciocínio, né? Se eu estou diante de um paciente febril, que não tem uma situação vacinal adequada, eu penso no maior risco de possibilidade desse tipo de doença, né? Ao passo que se é um paciente bom, do ponto de vista clínico, o status vacinal adequado, eu fico mais tranquila na condução. Então, a situação vacinal é de extrema importância, porque o nosso medo é a possibilidade de uma bacteremia oculta. E quais são os principais agentes associados à bacteremia oculta? O pneumococo e o hemófilo. Então, quando eu falo desses agentes, quando eu falo de uma situação vacinal adequada, e aqui, por favor, prestem atenção. O que é situação vacinal adequada? Pelo menos 2 doses contra pneumococo e hemófilo. Fixem isso. Por quê? Infelizmente, tem questão maldosa, e a gente já vai, né, discutir sobre elas, que coloca assim, paciente de 3 meses com situação vacinal adequada. Se a gente está na pressa, né, passa batido, quando a gente for estratificar esse paciente, a gente pode incorrer no erro de colocar esse paciente como situação vacinal adequada. Mas não, eu só falo que um paciente, né, numa análise de febre sem sinais localizatórios, tem situação vacinal adequada quando ele tem pelo menos 2 doses contra o pneumococo e contra o hemófilo. E isso só vai acontecer com 4 meses de vida. Então, se um paciente de 3 meses, mesmo que ele chegue com cartão vacinal lindo, ele ainda não tem 2 doses de pneumo e hemófilo. Então, eu vou ficar com medo desse paciente poder desenvolver, então, uma bacteremia oculta, certo? Fiquem tranquilos, nas questões a gente vai estabelecer isso de uma forma mais importante. Outra coisa que ajuda é o valor da temperatura corporal, e aqui eu vou retomar uma fala que eu disse lá no início. A temperatura em si, ela não determina essa é uma doença bacteriana, essa é uma doença viral. Mas se eu falo de um paciente que eu estou somando critérios, né, que me deixam mais alarmados, um deles é a temperatura. Então, se eu tenho um paciente jovem, situação vacinal inadequada, uma temperatura muito elevada que não está cedendo, isso tudo é critério que vai somando para eu ficar atenta nesse paciente, beleza? E por fim, não menos importante, como a gente viu, os quadros de infecção bacteriana grave, a maior parte vem do sítio de infecção do trato urinário, essa é uma outra coisa que eu tenho sempre que ficar atento. E para quem que eu vou ficar especialmente atento? Naqueles com fatores de risco para infecção urinária, que aí vai depender da idade. Então, as meninas menores que 24 meses, maior fator de risco para infecção do trato urinário. Nos meninos, há aí uma discriminação daqueles circuncidados e daqueles não circuncidados. Na nossa cultura, geralmente, né, não tem essa questão de circuncidar, né, de uma forma recorrente, de uma forma frequente, mas aqui a gente coloca esses critérios. Então, meninas menores de 24 meses, meninos não circuncidados menores que 12 meses, meninos circuncidados menores que 6 meses, alta chance de infecção do trato urinário, tenho que me atentar.
Então, como que fica a condução desses pacientes? Beleza, de 3 a 36 meses com febre. Eu vou avaliar a vacinação desse paciente e qual que é o critério? Pelo menos 2 doses contra pneumo e contra hemófilo. Beleza, esse paciente está bonitão, bonito na fita, a partir de 4 meses, com tudo certo. Esse paciente, então, vai ser avaliado quanto a fatores de risco de infecção do trato urinário. Se contempla aqueles critérios de risco, vou falar mais uma vez para fixar, meninas menores de 24 meses, meninos circuncidados menores do que 6 meses, meninos não circuncidados menor que 12 meses, eles têm fator de risco aumentado para ITU, vale a pena, eu preciso fazer uma urina 1, uma urocultura para excluir esse foco. Outra coisa, esses pacientes extremamente expostos aos vírus respiratórios, especialmente se frequentam escola, creche, então, se disponível, também faço a pesquisa de vírus respiratório. Fiz essa investigação tranquilizadora, não fechei nenhum foco, eu tenho, posso respirar e falar, volte amanhã que eu preciso reavaliá-lo, ou antes, se sinais de alarme, mas dá para eu, respirar e levar esse paciente de uma forma mais tranquila, tá bem? Isso não acontece, por exemplo, se eu tenho um paciente com vacinação incompleta, eu tenho um maior risco de bacteremia oculta. Além, da infecção bacteriana, eles também podem estar diante de um quadro de vírus, então, se disponível, sempre vou fazer a pesquisa de vírus. E a próxima estratificação é de acordo com a temperatura axilar, Aqueles com temperatura axilar mais baixa, então até no máximo 39 graus, a pesquisa vai ser de acordo com fatores de risco ou não de infecção do trato urinário. Se tem fator de risco, eu faço a pesquisa de urina 1 urocultura. Se for ITU, eu trato como tal. Se não, eu libero esse paciente com reavaliação diária até fechamento de foco ou esse paciente retorna imediatamente na ocorrência de sinais de alarme. Beleza. Se eu tenho um paciente com vacinação incompleta e uma temperatura axilar elevada, independente do fator de risco, eu vou fazer uma pesquisa de urina 1 e urocultura, beleza? E aí, se infecção do trato urinário, eu trato como tal. Ao passo que se vem uma urina 1, urocultura, normais, geralmente é a urina 1 que vai sair, então sem leucocitúria, eu preciso ainda investigar, porque esse paciente pode ter bacteremia oculta. E o próximo passo da investigação é a coleta de hemograma. No paciente que tem um leucócito menor que 20 mil ou um total de neutrófilos menor que 10 mil, eu tenho uma menor chance de pneumonia oculta, de bacteremia oculta. Então, se esse paciente não tem alteração da urina 1 e o hemograma vem nessas condições aqui dispostas em tela, eu posso liberar esse paciente com a condição de reavaliação diária. É claro que eu sempre vou olhar, se o social desse paciente me permite isso, Se são pais bons, responsáveis, entenderam o seu discurso, reavaliação diária ou imediata se sinais de alarme. Eu vou falar isso, várias vezes, porque eu acho que esse é o mantra do pediatra, a questão de sinais de alarme. Mas beleza, voltando. Fiz urina 1, urocultura. A urina 1 vem sem leucocitúria, eu faço o hemograma. Se esse hemograma vem com leucócitos acima de 20 mil e ou total de neutrófilos acima de 10 mil, eu posso estar diante de uma pneumonia oculta. Então, por causa disso, eu prossigo a realização de raio-x de tórax. Se eu tenho um raio-x alterado, fechado o diagnóstico desse meu paciente, a febre vem de um foco pulmonar, ele tem uma pneumonia, trato como tal e vejo qual o suporte que ele precisa. Se não, eu fiz o hemograma, ele vem alterado, mas o raio-x é normal, esse paciente ele pode ter um quadro de bacteremia oculta. E como que eu fecho isso? Através da hemocultura, Só que a hemocultura, ela vai fechar depois de uns dias. Então, o que eu faço? Esse paciente ainda não me tranquilizou 100%. Eu coleto a hemocultura, e geralmente a gente até coleta o hemograma e a hemocultura juntos, porque você não vai furar a criança 2 vezes. Mas você só encaminha a hemocultura para o laboratório, Se eu faço o hemograma, não vem tranquilizador, o raio-x é normal, então eu encaminho essa hemocultura. E até o fechamento dessa cultura, eu faço, uma dose de ceftriaxona IM, em dias subsequentes às reavaliações, até o fechamento do foco ou até que essas culturas fechem negativas. Eu vou falar de novo para fixar na cabeça de vocês, beleza? 3 a 36 meses, situação vacinal não está atualizada, eu faço urina urocultura. Veio normal? Prossigo ao hemograma.
Veio alterado acima de 20 mil ou neutrófilos menor que 10 mil? Raio-X. Raio-X normal? Risco de bacteremia oculta. Mando a hemocultura para o laboratório e esse paciente volta para a reavaliação diária com aplicação de ceftriaxona até o fechamento dessa cultura. Beleza? Vamos então responder as questões. Essa questão da Santa Casa coloca uma menina de 9 meses que deu entrada no pronto-socorro com histórico de febre de 39,5 havia 48 horas. A mãe falou que a criança fica bem quando é febril e nega demais sintomas, então nada que nos oriente no foco dessa febre. Exame físico sem alterações, então ela não está toxemiada. Nesse caso, os exames mais adequados a serem coletados são, então, ó, essa paciente, né, 9 meses sem sinais de toxemia, só que ela tem menos de 24 meses. Se tem algum foco, né, que eu preciso excluir nesse paciente, é o trato urinário, né, então eu faço uma urina 1 e uma urocultura. Essa da Unicamp, é um lactente de 3 meses e 15 dias, aí tá sacanagem, né, então ele coloca aí que ele tem situação vacinal completa para a idade, aqui ele até deixa uma dica. É adequado para a idade, mas quando a gente fala de febre sem sinais localizatórios, ele não tem 2 doses contra pneumococo e nem contra hemófilos influenza. Então, na minha avaliação, ele ainda apresenta um alto risco para bacteremia oculta, né? Foi feita avaliação clínica, bom estado geral, sem foco identificável, e foi realizado, então, os exames. Eles já até solicitaram para a gente, que veio leucócitos totais de 22 mil, então acima de 20 mil, com 60% segmentados. Eles seguiram bonitinho ali o nosso fluxograma, fizeram um raio-x de tórax que veio sem alteração. Ou seja, um lactente que tem alto risco para bacteremia oculta. Então, tem indicação de coleta de hemocultura e realização de ceftriaxona, né, intramuscular com reavaliação diária. E ele quer saber, por que eu vou tomar essa conduta, né? Essa conduta é necessária ou não é necessária? Sim, é necessária. Porque esse paciente não tem status vacinal adequado e o hemograma ali não nos deixou tranquilos. Então, por questão de status vacinal e avaliação laboratorial, esse paciente é alto risco. Eu vou fazer ceftriaxona intramuscular diária até fechamento de cultura. Beleza? Aqui o ERG, lactente de 8 meses levado à emergência com quadro de febre há 3 dias. O paciente não apresenta nenhuma comorbidade, não faz uso de nenhuma medicação, tá tudo bem com ele. Caderneta de vacinação completa para a idade, para mim aqui tá ótimo, porque ele tem mais de 4 meses, então eu sei que pelo menos 2 doses de pneumo e hemófilo ele tem. Exame físico, nada que nos chama atenção, exceto a febre, de 39,1. Aí ele tem ali, né, uma frequência cardíaca de 120, 40, seria interessante abaixar essa temperatura, fazer a avaliação febril. Mas, diante desse paciente, que tem, independente do sexo, menos que 12 meses, né, na menina menos que 24 meses, ele merece uma investigação no sentido de urina, né, urina 1, urocultura. E é o que eu vou fazer para esse paciente, perfeito? E caso venha alterado, né, eu posso fazer, se esse paciente está bem, aceita bem a medicação e líquidos por via oral, nada me impede de fazer, né, o tratamento, pelo menos inicial, em regime ambulatorial. Caso esse paciente vomite a medicação ou evolua mal, eu reconsidero e posso propor aí a internação desse paciente, beleza? Essa questão da FAMEMA, né, a gente tem um lactente de 3 meses e meio do sexo feminino com febre há 2 dias sem outros sintomas. Nascido termo, parto sem intercorrências, em aleitamento materno exclusivo, ganho ponderal adequado e as vacinas todas do PNI. Porém, gente, esse paciente tem 3 meses. Ele ainda não tem 2 doses contra hemófilo e contra o pneumococo. Então, ele tem alto risco para bacteremia oculta, é um status vacinal que não me tranquiliza, né? Então, esse paciente mereceria aí minimamente a investigação da urina, né? E se normal, a gente prossegue com toda a investigação com o hemograma, raio-x e hemocultura, a depender dos resultados, né? Então, aqui eu já olho. Esse paciente não tem, né? Eu não vou mandar ele de alta antes de estabelecer essas questões, né, do grau de risco para infecção bacteriana grave, então com certeza a B eu não marco. Mas esse paciente está bem, ele não tem nenhum sinal de toxemia. Não justifica eu fazer um líquor agora. Então, tanto a C quanto a D me trazem líquor. Então, só falta eu marcar a alternativa A, né? Essa é a única que me restou. Realmente ela é adequada. Então, coleta de hemograma e hemocultura, sedimento urinário, pesquisa viral se disponível, se hemograma e sedimento urinário normais, alta sem antibiótico com reavaliação diária até resultado de culturas. Excelente, essa é a minha questão que eu vou fazer aí para marcar, beleza? Gente, espero que vocês tenham realmente fixado todos esses conceitos.
Vocês viram, né, que se a gente faz bastante questão sobre o tema, a gente vê que o que eles cobram é bem recorrente. Revisitem essa aula, vejam os fluxogramas, porque vocês consolidando esses conceitos, não tem questão que vai deixar vocês assim, que vão deixar, né, apertados quanto à resposta ou não. Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima! Espero que você tenha tido uma ótima aula revisando aí febre sem sinais localizatórios. Vim te convidar a participar do nosso próximo tema, que vai acontecer amanhã às 20 horas no YouTube do Grupo Medicoff com a doutora Camila. A gente vai revisar a abordagem da crise convulsiva na emergência e a abordagem do traumatismo crânioencefálico leve.